E pensando assim, naquele cara que não tá sabendo nada da lei ainda, não tá totalmente desfornado. Como é que você poderia explicar o que é a lei do seguro aí, né? Não, legal. Acho que para quem está no mercado deve conhecer um pouquinho da história da lei, né? Porque, enfim, são 20 anos de tramitação, então acompanha bastante a legislação. Mas para quem ainda não está, ou quem está chegando agora no mercado, então vamos lá. O que a gente está falando? A gente está falando de uma legislação federal, tá? Que coloca uma legislação específica para o contrato de seguro, tá? Então, hoje, como é que funciona? A gente tem dentro do Código Civil um capítulo que trata do contrato de seguro, que tem ali essas cerca de 45 artigos. A lei tira, revoga esse capítulo do contrato de seguros do Código Civil e traz o contrato de seguro para uma lei específica, que é agora a Lei 15.040, que foi publicada no dia 10 de dezembro e que passa a viger, então, em dezembro de 25 e que, então, trata do todo o contrato de seguro nessa legislação, tá? Mas isso não significa que agora, então, eu não vou olhar a legislação da SUSEP. Imagina, né? Pelo contrário, a gente olhar para o plano de regulação da SUSEP, você tem um enorme esforço nesse plano que foi divulgado, referente justamente a aspectos da regulamentação da lei do contrato de seguro, porque existem diversos pontos no decorrer da lei que dependem do regulador, né? Então, vou dar um exemplo. Você comentou aqui do livro e obrigada pela referência. Todos os normativos de produtos, hoje, que a SUSEP tem, estão com base no ordenamento jurídico atual, Código Civil. Com a nova lei que traz um regramento para o contrato de seguro mais completo, com relação a um detalhamento maior, eu tenho, então, que mexer em todas as regras de produtos que hoje estão dentro do SUSEP. Então, questão de RC, garantia, transporte, circular geral de dano, tudo, pessoas, quer dizer, todas as regras mínimas estão ali dadas pelo legislador, mas eu tenho uma série de questões que vão mudar do ponto de vista de SUSEP, inclusive prazos referentes à regulação de sinistro, que eu tenho prazos que o regulador pode tabelar, questões referentes a resseguro, enfim. Mas, objetivamente falando, é isso. Vou conviver, obviamente, com outras legislações. Então, eu tenho ali Decreto 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, onde tivemos a recente modificação para a incorporação das mútuas e cooperativas dentro do arcabouço. Temos outras legislações, a Lei Complementar 126 de 2007, que trata do resseguro, continua também ali, obviamente. Mas eu tenho agora a Lei do Contrato de Seguro, que substitui esse capítulo do contrato de seguro. E aí, o que ela traz, né? Do que ela é composta? Ela é composta por cerca de 134 artigos, e aí só quando você olha o que a gente chama, né, em direito de caput, então os incisos e tal, teria muito mais do que isso. E aí eu tenho alguns capítulos. Então, tem um capítulo que fala de disposição geral, então eu aplico isso para todo e qualquer seguro, tá? E aí, claro, a gente só tá falando de seguro, manda o SUSEP, danos e pessoas, saúde, continua ali, obviamente, com sua legislação específica, tá? Aí, dentro dessas disposições gerais, eu tenho regras referentes à regulação de sinistro, eu tenho regras referentes a resseguro, que eu posso até mesmo entender alguma certa discussão com alguns dispositivos com uma certa incompatibilidade com a lei própria que trata de resseguro, a Lei Complementar 126 de 2007. Eu tenho disposições sobre co-seguro e eu tenho disposições ali sobre seguros de danos em geral. Então, por exemplo, se você der um Ctrl+L ali na lei em determinados ramos específicos, você não vai achar alguma coisa de crédito, né? Você tem regras gerais. Só que essas regras gerais, que hoje são regras mais concisas no Código Civil, elas ganham um detalhamento maior e elas mudam em algum determinado momento a dinâmica nessa relação segurador-assegurado, deixando, então, questões de maior proteção para o segurado e algumas regras que, por exemplo, dependem sempre de questão de, olha,
intenção, eu não posso simplesmente negar por negar. Eu tenho que ter ali uma negativa comprovada pela seguradora, uma recusa expressa. Então, você tem ali um regramento diferente para tudo isso. A lei, ela também tem um capítulo específico de seguros, que a gente hoje fala de pessoas, mas a lei muda essa nomenclatura, então ela fala em seguro de vida e integridade física. E o único seguro que ganha um pouco de destaque ali, mas que hoje já tem alguns artigos no Código Civil, é o seguro de responsabilidade civil, que ela vai ali num ramo e coloca alguns artigos específicos para isso. Traz um capítulo sobre a questão da regulação de sinistro, que hoje não tem. A gente não tem na legislação federal. Ninguém dizendo, a gente tem algumas regras de SUSEP, né? Produtos, mas a gente não tem ali o legislador falando da remuneração do regulador de sinistro. A lei coloca isso. Ela vai nesse aspecto. Mas ela fala de prazo. De remuneração. Questão de resultado, por exemplo. Você não pode ter um regulador ali estimulado a negar um sinistro porque vai ser remunerado com base nisso. Questão de responsabilidade. Na hora que o legislador coloca os prazos para a seguradora regular o sinistro, e aí eu tenho prazos que são referentes que podem colocar uma questão de multa, por exemplo, se a seguradora não paga no prazo. Hoje não tem essa previsão de multa, né? Não existe essa previsão. E tem ali algumas consequências nessa demora da regulação. É mais correção monetária hoje, aí inclui a multa, é isso? Se inclui uma multa de 2%. Mas aí vem o legislador e diz, o regulador de sinistro, ele é responsável solidário com a seguradora com relação à demora, porque ele está ali na ponta fazendo a regulação. Só que daí eu te pergunto, se eu sou segurado, esse grande segurado, eu vou atrás de quem? Da seguradora ou do regulador de sinistro? A lei diz que eu posso ir atrás desse regulador de sinistro. Se ele for contribuir para essa demora. É a documentação, às vezes, né? Por Diferente. Exemplo, você tem uma série de documentos, só que aí o regulador tá demorando para mandar acaba atrasando de uma certa forma a regulação da seguradora. Então, sim, mas hoje acho que ele traz isso agora, responsabilidade para... Mas quem escolhe o regulador é a seguradora, então por isso que sempre foi responsabilidade da seguradora, entendeu? E mais do que mas isso, é que agora né? você tem uma lei falando que, cara, se você não cumprisse para determinado prazo, acho que é isso, né? É isso. E a solidariedade é justamente isso. Ela é criada ou por contrato ou por lei. Agora vem o legislador e fala, só que daí você vai fazer seu contrato de prestação de serviço. O regulador, ele é seu prestador de serviço, você seguradora. Sim. Qual o preço desse contrato? Porque se eu sou regulador, e vários escritórios, inclusive, são reguladores. Mas peraí, agora eu posso ser responsável solidário? Eu sou um prestador de serviço. Como é que isso vai ser precificado no âmbito da prestação de serviço do regulador com a seguradora? Então, é um ponto que é diferente. Você criando uma responsabilidade que isso gera, provavelmente, uma questão ali contratual. Porque se eu estou numa ação hoje, eu não posso ser responsável solidariamente. Eu sou um prestador de serviço, ok. Aí vem o legislador e fala, não, você agora é responsável solidário. Especificar, então, isso. Os reguladores devem estar também preocupados, não. Eles têm que estar se mexendo com isso. Eu tenho dúvida se eles estão cientes cientes com relação a todos esses aspectos. Porque até em termos de implementação, é curioso. Tem algumas seguradoras que desde 2023, quando a legislação começou a ficar mais quente, né? No Senado, o que aconteceu? Essa legislação ficou muito tempo, né, andando sem ninguém dar bola, isso daqui não sai, ninguém acredita muito, não precisava, tinha o Código Civil, tinha acabado de nascer, porque quando ela nasceu em 2004, o Código Civil estava vigente a partir de 2003, então quer dizer, fazia muito sentido. Mas ficou ali, parada por um longo período e com vários projetos, enfim, 16 para 17, quando vai da Câmara para o Senado, o pessoal, opa, acordamos, porque foi aprovada em uma das casas. Aí foi ali pro Senado, 17, ficou um tempo, tivemos algumas audiências públicas com o tempo ali, de repente foi arquivado, 22, vai acontecer nada, tá tudo bem, o assunto acabou. Quando teve ali o governo atual, esse projeto volta com uma força enorme. 23 andou num nível que
Senado falou, vamos aprovar, caminhou, foi feito ali um texto substitutivo, costurado a várias mãos, até que foi aprovado pelo Senado e voltou para a Câmara, sendo que aprovou na forma efetiva que o Senado colocou esse substitutivo. Então, nesse processo legislativo, muitas seguradoras estavam assim, tô acreditando muito, isso daqui não vai, não tô estudando. E outras, pelo contrário, ano passado, e aí, falando, né, a gente tá no comecinho de 25, tô no ano passado, 23, começaram a estudar mais o tema em 23 e 24, com maior afinco. Até que agora, 25, tá todo mundo olhando, falando, peraí, agora a gente precisa, de fato, se adaptar. E os reguladores não perceberam isso. Corretor, menos ainda. E um ano parece muito, mas não é muito. Vai rápido. Um ano não é muito. E o ano, quando isso virar, 11 de dezembro de 25, o produto tem que estar rodando com a nova lei. Não dá pra, é um ano, é agora que eu vou rodar o produto. Então, ou você começa a se adaptar agora, ou você vai estar atrasado.